Olá! Vamos agora para o nosso quarto módulo e nesse módulo eu quero retomar uma discussão que nós estávamos tendo no nosso terceiro módulo sobre os mecanismos para obter vantagem estratégica através da inovação. Então, no módulo anterior, eu te mostrei alguns desses mecanismos. Falei com você sobre novidade no produto ou serviço, novidade no processo, complexidade, proteção legal da propriedade intelectual, a ideia de aumentar ou estender a variedade de fatores competitivos e agora eu quero comentar com você um pouco mais sobre essa ideia. Então, quero te contar sobre timing. O que é isso? Esses autores vão definir para a gente como saber a hora de entrar no mercado para otimizar os ganhos. Eles vão sugerir duas opções para gerar vantagem competitiva. E aqui, talvez você veja algo que vai te surpreender. Nós normalmente temos a ideia de que a empresa agressiva no mercado, o líder de mercado, é o primeiro a colocar uma boa tecnologia no mercado. E sabe de uma coisa? Isso raramente é verdade. É certo. Pense aí. Pense em uma boa empresa que você considera líder de mercado para celulares, tablets e esses aparelhos eletrônicos. Provavelmente você tem um nome em mente, certo? Agora eu lhe pergunto, essa empresa inventou o celular? Muito provavelmente não. Ela inventou o tablet? Muito provavelmente também não. Para ser honesta com você, nem eu sei o nome da empresa que inventou o tablet. Porque foi um pequeno grupo na China que depois foi comprado por uma grande empresa e vendeu essa tecnologia. Então, talvez seja um pouco chocante para você, mas não necessariamente quem é reconhecido como líder em uma tecnologia é quem a inventou. Na verdade, na maior parte das vezes não é. Então, vamos ver um pouquinho sobre timing? Veja só. Existem duas opções para gerar vantagem competitiva através do timing. Primeiro, ser o primeiro a apresentar algo inovador no mercado. Nesse caso, no lançamento de produtos ou serviços pioneiros, ser o primeiro pode valer uma parcela significativa do mercado. Existe a vantagem do primeiro entrante? Existe, e é uma vantagem muito importante. Não é à toa que empresas com mais de 100 anos, como por exemplo Singer, Ford, Siemens, General Electric e GM ou Chevrolet durante algum tempo no Brasil, são empresas que têm mais de 100 anos, porque foram empresas que entraram no mercado como o tal do primeiro entrante. Alguém que veio trazer uma tecnologia que não existia ainda no mundo. Naquele momento, era quase impossível concorrer com essas empresas, porque rapidamente elas se transformaram em um império, conseguiram ter muitos clientes, se tornaram muito lucrativas e geraram muito dinheiro. Então, era difícil que um novo entrante conseguisse barrar essas empresas, mas hoje nem sempre o primeiro entrante leva a vantagem. Então, veja aqui. Existem empresas que têm um posicionamento estratégico diferente. Deliberadamente, por escolha própria, essas empresas não querem ser a pioneira. Elas não querem ser a empresa que vai inventar a tecnologia, levar a tecnologia para o mercado. Por que isso? Porque elas já entendem que as empresas que fazem isso, que geram a tecnologia, são empresas que têm todo o custo de geração de uma nova tecnologia. E isso é muito caro. É um custo de pesquisar e desenvolver novas técnicas, novas tecnologias. E isso custa muito dinheiro. Então, muitas vezes a empresa diz, eu não quero ser o primeiro porque eu não quero ter que inventar. Eu vou esperar alguém inventar,
lançar a tecnologia no mercado, vou olhar aquela tecnologia, vou aprender a fazer e vou lançar algo um pouquinho melhor por um preço um pouquinho menor. E o consumidor vai olhar e falar, não é o pioneiro, mas é melhor e mais barato, e vai comprar de mim. Você pode pensar, poxa, isso é injusto. Talvez seja, mas funciona muito bem. Tem muita empresa que opta por uma estratégia como essa. Nós chamamos isso de estratégia defensiva. Se você tiver interesse sobre esse tema, você também vai encontrar vários textos e várias informações sobre estratégias para a inovação. Um bom autor que vai falar sobre isso é o Freeman. Você pode gostar dessa teoria dele. Voltando por hora ao que nós temos no quadro, vamos ver o que mais nós temos aqui. Design e plataforma potentes. As empresas podem oferecer algo em que a plataforma possa ser utilizada para criar variações e outras gerações do produto. Um bom exemplo para você, o Boeing 737 tem mais de 30 anos, é uma tecnologia antiga, mas ainda é utilizado como modelo para adaptações de novos aviões. Em termos de vendas, é considerado um dos modelos mais bem-sucedidos de avião. Então veja, algumas empresas ganham muita vantagem competitiva porque conseguem colocar no mercado aquilo que nós chamamos de modelo ou projeto dominante. Quando você coloca um projeto dominante, você tem tudo para ter muito sucesso. Porque é como se você dissesse para o mercado, olha, a mídia agora é o CD, a mídia agora é o DVD, a mídia agora é o Blu-ray, a mídia agora é o próximo que nós não sabemos ainda. Quando você consegue colocar uma nova mídia, um novo produto, um novo serviço no mercado e ele se torna um projeto dominante, você tem tudo na mão. Porque as outras empresas, a partir do momento que, junto com o mercado, reconhecerem que existe um projeto dominante, elas não vão mais fazer esforços para derrubar o seu projeto dominante. Elas vão fazer esforços para brigar com você por preço. Mas você detém a tecnologia, você já sabe como fazer, você lança uma versão um pouco melhor e passa na frente daquilo ali, ok? Essa vantagem vai permanecer com o dono do projeto dominante até que algum concorrente ou até você mesmo consiga lançar uma nova tecnologia melhor que vai substituir o projeto dominante anterior. Então, até que alguém tenha uma plataforma tão boa quanto o Boeing 737, as outras empresas vão continuar adaptando soluções em torno dessa tecnologia. Deu para entender? Vamos mais um pouco? Reescrever as regras. Então, oferecer algo que represente um novo conceito de produto, serviço ou processo. E aqui eu tenho um exemplo muito interessante para te dar. Você provavelmente já ouviu falar das empresas low cost, certo? O que são as empresas low cost? São empresas que optam por trabalhar com custo menor. Então, o primeiro exemplo que nós temos de low cost são as empresas aéreas, que trabalham com preço de passagem bem reduzido. Você provavelmente já viu algumas coisas assim no Brasil ou até fora. E elas trabalham com um preço tão baixo de uma forma diferente. Na verdade, elas reduzem muitos dos serviços que são prestados normalmente por uma companhia aérea. Então, se você está habituado com companhias aéreas que deem 2 peças de bagagem para você levar, te permitam levar 2 malas, que sirvam lanche durante o voo, que tenham algum serviço mais personalizado, que tenham vários atendentes, enfim, que tenham muita estrutura para você, você paga um preço condizente por aquela passagem. Por outro lado, talvez seja interessante para você pagar um pouco menos pelo mesmo serviço e ter direito a apenas uma mala.
ter direito a o voo, mas sem o lanche. Se você quiser um lanche, você pode comprar durante o voo. Talvez você tenha que fazer o seu check-in online, ou em um totem, ou em outra estrutura, porque você não vai ter tantos funcionários assim para lhe atender. Mas pense bem comigo, será que não é uma boa opção? Por quê? Você realmente precisa de 2 peças de bagagem em todas as suas viagens? Você realmente precisa de tantos funcionários assim em todas as suas viagens? Ou você pode se organizar para fazer o seu check-in em um totem? Se você for parar para pensar, é plenamente possível se organizar para essa nova estrutura. E muitos consumidores têm optado por isso. São as chamadas low cost. Custo baixo, quantidade de serviço também baixa. Então eu retiro todos aqueles componentes de luxo, são considerados luxo, de um serviço ou de um produto para lhe oferecer uma versão muito mais barata e que tenha somente aquilo que você precisa. Se você quiser algo a mais, não tem problema. Eu lhe ofereço o lanche no voo e você paga a parte por isso. Não é melhor do que pagar pelo lanche indiretamente em todos os voos, sendo que às vezes você nem queria? Consumidores com esse pensamento têm feito com que os modelos low cost ganhem muito destaque. Hoje, nós já temos exemplos de low cost que não estejam somente nas companhias aéreas. Existem hotéis trabalhando com o modelo low cost. Existem academias trabalhando com o modelo low cost, nas quais você tem acesso simplesmente aos aparelhos de musculação e de ginástica e não tem uma série de atividades como aulas e atividades complementares que você, na prática, talvez não fosse usar. E aí você pensa, mas eu só faço a minha musculação, só uso esteira e bicicleta, então por que pagar a mais por coisas que você não vai usar? Com essa ideia em mente, o modelo low cost tem se propagado no mercado, os consumidores têm aceitado bem esse modelo e isso exemplifica muito bem para você a ideia de reescrever as regras. Então eu não vou competir com outra empresa que ofereça serviços e produtos de luxo. Eu vou oferecer uma forma mais barata, mais simples de fazer o serviço e vou operar dentro dessa minha nova plataforma. Mais um ponto interessante para você: redesenhar partes do processo. Então eu repenso a forma com que cada parte da minha organização funciona, buscando a maior efetividade do processo. Um bom exemplo seria desenvolver redes de networking mais eficientes, terceirização, etc. Você ficaria surpreso se eu lhe dissesse que há mais ou menos 5 ou 6 anos a grande líder de celulares no mundo, então a maior empresa de celulares do mundo, parou de fabricar celulares? Parece uma informação surpreendente para você? Em princípio parece, porque você pensa, mas se essa é a empresa que é a maior fabricante de celular do mundo, agora ela não fabrica mais celular, então ela faz o quê? Ela faz muita coisa. Ela faz o design dos novos celulares, ela pensa as tecnologias que vão revolucionar a próxima geração, ela pensa sistemas operacionais mais inteligentes, ela pensa em integração com outros componentes, uma série de itens para gerar um excelente protótipo da próxima tecnologia. Bom, o protótipo é ótimo, mas o celular que eu tenho no meu bolso não é um protótipo, ele é um produto de linha. Quem foi que fez? Alguma fábrica que se ocupou disso por terceirização. Então, o que essas empresas perceberam? Que não vale a pena fazer todas as etapas do processo. Isso dispersa um pouco a sua capacidade gerencial, torna as organizações muito grandes, fica muita coisa para gerenciar, sendo que algumas empresas são muito boas em produzir, são boas fábricas. Então, vamos passar para elas essa produção industrial e vamos nos concentrar no que realmente é valioso para nós, que é a nossa capacidade de inovar. Então, são empresas que optaram por redesenhar partes do processo, ok? Como você vê aí, são comportamentos, são preferências bastante modernas
para o que se pensa em termos de inovação. Então, não necessariamente eu vou trazer um novo produto, um novo serviço. Eu posso simplesmente redesenhar o processo, eu posso pensar em fornecer algo de uma forma diferente, eu posso pensar em adaptar uma plataforma que já existe, e tudo isso me dá excelentes dicas, excelentes caminhos para inovar no ambiente de hoje. Então, se você está pensando em competências empreendedoras, que é o tema do seu curso, pense em como mobilizar as suas competências empreendedoras, porque eu tenho certeza de que você tem muita capacidade para empreender. Pense em como mobilizar essas competências empreendedoras com o propósito de gerar inovação. Agora que você já entende os caminhos mais modernos e mais recentes para a inovação, provavelmente boas ideias úteis e criativas vão surgir para você, ok? Quero te mostrar mais um ponto interessante da teoria ainda nesse módulo. Os mesmos autores que mostraram para você os caminhos para inovar também nos mostram classificações para as inovações. Então, eles entendem que as inovações modernas podem ser entendidas a partir de 4 modelos. Primeiro deles, inovações de produto. Claro, seriam mudanças nos produtos ou nos serviços oferecidos pela empresa. E aqui eu já demarco uma coisa com você. Quando eu digo inovações em produtos, eu não estou falando de inovações que excluam os serviços. Normalmente nós temos a mania de dizer produtos e serviços, e isso não faz sentido, não são antagônicos. A palavra produto se refere a resultado final. Um serviço é um produto. A palavra que você procura quando você quer fazer o antagonismo a serviço é a palavra bem. Bem é o antagônico de serviços. Então, ou eu tenho um bem, que é algo material, tangível, um produto físico que eu posso revender, ou eu tenho um serviço, que é a prestação, a interação com o consumidor para produzir um resultado. Então, quando eu falo aqui inovação de produto, eu não estou excluindo a inovação em serviços, que hoje é um dos ramos mais convenientes e mais interessantes para se estudar. Por quê? Cada vez mais nós temos uma participação maior dos setores de serviço nas economias desenvolvidas. Então, se antigamente os países que se destacavam em termos mundiais eram os países com alto nível de industrialização, hoje essa dinâmica já não se cumpre mais. Hoje, os países que têm se destacado são aqueles com alta participação dos serviços na sua economia. Então, fiz essa demarcação para que você entenda que quando eu falo em inovação de produto, eu não retiro os serviços, pelo contrário, podem ser bens ou serviços. Tudo bem? Segundo caso, inovações de processo. Vão se referir a mudanças na forma com que os produtos ou serviços são criados, ou seja, eu mudo o meu jeito de fazer, eu mudo o meu jeito de produzir, eu mudo os meus métodos produtivos, e isso também gera inovação. Terceira possibilidade, inovações de posição. Veja que curioso, são as mudanças no contexto em que os produtos ou serviços são difundidos. Então, eu não replico estruturas anteriores de outras organizações, eu simplesmente mudo o contexto em que esses produtos ou serviços são comercializados. Uma excelente forma de fazer isso aqui é meio online. Então pense, se você se propõe a vender sapatos, por exemplo, você pode ter uma loja física de sapatos? Pode, não há nenhum problema nisso. Os clientes entram na sua loja, compram seus sapatos, experimentam, testam e adquirem. Ou você pode fazer uma loja online de sapatos. Aí você vai dizer, puxa, mas como as pessoas vão comprar um sapato
sem colocar no pé e sem experimentar. E aí eu te digo, não se preocupe, no futuro isso vai ser um hábito para os consumidores. Então, empresas que já conseguem revender sapatos online são empresas com inovações de posição. Por último, a nossa quarta tipologia para inovação seriam as inovações de paradigma, que são essas mudanças nos modelos mentais que orientam o que a empresa faz. Essa é uma palavra que vem da economia e que é uma palavra que eu gostaria que você aprendesse. Eu gostaria de mostrar a você o que é um paradigma. Veja comigo. Em cada momento do mundo, em cada momento da nossa história produtiva, inclusive hoje, nós temos um jeito de pensar a resolução de problemas. Então, quando eu te digo hoje, eu preciso que esse trabalho seja feito mais rápido, eu estou te colocando um problema. Automaticamente, você vai começar a procurar soluções para resolver o problema que eu te passei. Como as pessoas podem hoje trabalhar mais rápido? Provavelmente você vai pensar, vou aumentar a capacidade de conexão dessas pessoas, então se tiver alguém que ainda estava offline, eu vou colocar uma internet, eu vou colocar uma rede mais rápida, talvez eu trabalhe com tablets, talvez eu trabalhe com celulares conectados, não sei, eu vou pensar em coisas que vão passar por tecnologia da informação para me dar um trabalho mais rápido. Tudo bem? Agora, vou te convidar a voltar 100 anos, 120 anos comigo no tempo. Se você voltar 120 anos, a gente vai à segunda revolução industrial. Se eu chegasse para o dono da fábrica ou para um empresário e dissesse a mesma coisa, preciso que o trabalho seja feito mais rápido, como é que ele faria isso? Provavelmente ele ia acelerar as máquinas, ou comprando mais máquinas, ou colocando mais trabalhadores, ou deixando as máquinas ligadas por mais tempo, aumentando de 14 horas diárias para 16, para 20, para 24, ou ia comprar outra fábrica, enfim, ele ia dar alguma solução que passasse pela produção física dos bens. Viu como é diferente? Viu como hoje um gestor provavelmente pensaria em possibilidades que envolvem tecnologia da informação e como anteriormente esse mesmo empreendedor pensaria em possibilidades que viriam da ideia de aumentar a produção? Por que isso acontece? Porque o mundo mudou muito nos últimos 120 anos. Nós mudamos tanto que nós conseguimos mudar um paradigma. Agora sim, um paradigma é o modo, o jeito, a maneira pela qual nós resolvemos problemas em cada momento. Então, há 120 anos atrás, o paradigma de resolução de problemas era mais materiais, mais energia, mais estrutura produtiva. Hoje, você já sabe que isso não vai resolver o problema. Se eu te disser, preciso que o trabalho saia mais rápido, não adianta necessariamente você contratar mais pessoas, porque o trabalho hoje é um trabalho muito mais dependente de conhecimento do que de força bruta, como era 120 anos atrás. As pessoas que eu preciso hoje não são pessoas para empurrar as alavancas ou para apertar os parafusos nas fábricas fordistas. São pessoas para pensar soluções que o mundo ainda não tem. E nem sempre adianta contratar 15 pessoas a mais. Às vezes, o melhor é garantir que essas pessoas tenham melhores condições de trabalho para atender o que eu preciso. Então, veja como os gestores mudaram a sua própria ideia de resolução de problemas. Isso é uma mudança de paradigma, ok? Até hoje, nós tivemos 5 mudanças de paradigma no mundo. Jura? Apenas 5? Juro. Viu como mudar um paradigma é uma coisa muito grande? A gente brinca dizendo que o paradigma é o ponto fora da curva. É quando tudo estava indo assim e de repente alguém salta para cá. Isso é uma mudança de paradigma, é sinal de que eu
quebrei o modo como eu pensava antes. Então, agora que você já sabe o que é um paradigma, vamos voltar para o quadro. Inovação de paradigma. Mudança no modelo mental que orienta o que a empresa faz. Então, de repente, eu tenho uma empresa que para de buscar uma solução incremental ou uma solução de melhoria para uma tecnologia. Ela zera aquele modelo mental e pensa em outra coisa. Um exemplo possível para você seria a empresa que parou de fabricar CDs e pensou em uma mídia online, em uma mídia de MP3, por exemplo. Ela abdicou da ideia de melhorar o CD existente, melhorar a tecnologia já existente e começa a trabalhar com uma nova mídia. Então eu troco tudo, eu troco o paradigma. Tudo bem? Vamos seguir mais um pouquinho? Veja, ainda um pouco mais sobre inovações. O mercado exige que os empreendedores não só tenham boas ideias, mas também desenvolvam as competências necessárias para analisar o ambiente, identificar as oportunidades e ameaças, tomar as decisões corretas para implementar os projetos e aprender com os erros, guiando o seu negócio ao sucesso. Então, essa é uma necessidade real de mercado. As competências apresentadas nesse módulo podem ser aplicadas a todos os tipos de negócios, porém, é importante levar em consideração o ambiente em que a sua empresa está inserida e analisar outras possíveis competências necessárias para que a organização mantenha vantagem competitiva sobre as demais concorrentes.